a luz em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Meus irmãos e irmãs, deixa eu perguntar antes para vocês o seguinte: quem é aqui paroquiano, paroquiana da paróquia São João Batista? Levante a mão. Tá, pode baixar a mão. Quem é de outra paróquia? Qualquer outra paróquia que não é de São João Batista, portanto. Bastante gente também, ó, visitando. Uma salva de palmas então para todo mundo. Que bom que vocês vieram. Eu quero lembrar vocês que eu falo também nesse momento na condição de coordenador diocesano da pastoral vocacional. Também falo na condição de reitor do seminário diocesano de teologia. Missão difícil, missão exigente. Esses dias perguntaram para mim assim: padre, qual que é mais fácil ou qual que é mais difícil, uma paróquia ou o seminário? Eu quis mudar de assunto sem responder, mas não deu certo. A pessoa pegou no meu pé e eu tive que ser sincero, é a minha experiência. Eu disse: olha, ser reitor do seminário é mais exigente do que ser pároco. Essa é a minha experiência. Pelo menos nesse primeiro ano está sendo assim, né? E o tema de hoje é o chamado de Deus. Tema bem amplo, que nós vamos tentar aqui fazer em pouco tempo e de maneira simples, de maneira humilde, como se nós estivéssemos em volta, quem sabe, de uma mesa, e como nós estamos de fato em torno do altar, mas lá em casa, na casa da gente. Como se eu perguntasse assim para você: ei, quando eu falo para você o chamado que Deus fez para você, o que você me diz? O que vem na sua cabeça? Que chamado que foi? O primeiro chamado que Deus nos fez foi chamado a vida. Você não existia, meu irmão. Você não existia, minha irmã. E você então não fazia falta para ninguém. Você não existia. Mas Deus quis você. A palavra de Deus diz que antes que você fosse concebido no seio da sua mãe, eu já te queria, eu já te consagrei. Então coloca uma coisa primeiro na sua cabeça assim: eu existo porque Deus quis que eu existisse. Deus, portanto, me amou antes de eu existir. E no primeiro instante da minha existência, Ele continuou me amando e está me amando até hoje. Portanto, a minha vida é uma bênção que eu recebi de Deus. E quando eu falo que a sua, a minha, a nossa vida é uma bênção, pensa de verdade e acredite que é uma bênção. A nossa vida é algo maravilhoso. É a melhor coisa que a gente tem na vida, é a nossa vida. Não tem outra coisa melhor. É uma benção. Eu insisto nisso, porque às vezes a gente encontra gente por aí que fala assim: ai, padre, minha vida é um sofrimento que só. Eu saio até de perto para não pegar, para não passar para a gente. Não, a nossa vida é uma benção. E se você falar assim para mim: ah, padre, mas você não conhece a minha vida, eu já sofri. Ah, meu filho, se você não sofresse, você era um ET. Todos nós sofremos, todos nós passamos por dificuldade. Mas se você parar para pensar, você fazer agora uma retrospectiva aí, relâmpago, de tudo que já se passou na sua vida, você vai concluir, eu acredito que vai: a minha vida é uma bênção. A minha vida é um presentaço que eu ganhei de Deus. O maior e mais bonito dom que eu ganhei de Deus é o fato de eu existir.
E eu existindo, aí eu vou me relacionando com, em primeiro lugar, com Deus. E aí vem o segundo dom, arrisco em dizer o segundo dom que eu recebi, que você recebeu no dia do batismo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ali Deus como que disse assim: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu coloco a minha afeição, o meu carinho, a minha ternura, o meu amor. E a gente poderia até acrescentar mais algumas coisas, dizendo assim: Deus falando, a partir de agora, eu com meu filho, eu com a minha filha, vai ser uma história de amor, até o dia em que ele for chamado por mim e estiver comigo para sempre, face a face. Mas vai ser sempre uma história de amor, sempre, sempre. Então, desde o dia do nosso batismo, recebemos esse dom, fé, esse desejo de conhecer a Deus, de amar a Deus, de acolher o plano de Deus em nossa vida. E se você parar para pensar também e fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai perceber quantas vezes Deus tocou no seu coração, tocou na sua cabeça e te chamou para mais perto dele, para dizer sim para ele, para acreditar nele, para depositar a sua vida nele, não só confiar nele, mas se confiar a ele. E você está aí, está firme e forte. Tá certo, tem uns que está menos firme, outros está mais firme, outros está mais forte, outros está menos forte. Tem gente que já, estou vendo gente de cabelo branquinho, outros mais de 60, mais de 70, outros aí mais de 80. Olha, fica esperto, hein, meu irmão. É bacana, você faz uma retrospectiva, olha quantas bênçãos por conta da minha fé. Aí você para e pensa assim: puxa vida, já pensou? Nem dá para pensar o que eu vou dizer. Imaginar a minha vida sem a fé que eu tenho em Deus? Dá para imaginar? Não dá. É um dom maravilhoso que nós recebemos de Deus, o dom da fé. A nossa vida tem sabor, tem alegria, tem esperança, tem paz, tem força, tem sentido, porque Deus habita na gente. E Deus mostrou isso definitivamente, que está conosco, que habita em nós, quando Ele nos enviou o Seu Filho, a maior prova de amor que Deus nos deu. A sua amizade com Cristo, guarde isso que eu estou te falando, certamente você já ouviu 1 milhão de vezes, mas mais uma vez hoje. A sua amizade com Cristo, a sua fé em Cristo, o seu relacionamento com Cristo, o acolhimento que você faz do amor de Cristo na sua vida, é a coisa mais importante da sua vida. Não tem outra coisa mais importante. Nós estamos falando do chamado de Deus, o que faz a gente feliz, o que faz a gente, e olha que palavra forte que eu estou dizendo, o que faz a gente feliz, apesar dos pesares. O que faz a gente feliz é essa relação que nós temos com Jesus. É quando a gente escuta de Jesus assim, ó: eu estarei com você todo dia. Quando a gente está cansado, quando a gente está lascado, a gente escuta de Jesus assim, ó: vinde a mim todos vocês que estão tristes, aflitos, e eu vos aliviarei. Quando a gente está meio perdido, não sabe o que fazer, não sabe o que decidir, a gente escuta de Jesus assim: eu sou o bom pastor, e a minha ovelha escuta a minha voz. E aí a gente pergunta para Jesus: Jesus, o que o Senhor faria se o Senhor estivesse agora aqui no meu lugar? E a gente já recebe a luz de Deus. Assim a gente vai caminhando. Na hora da morte, como tem vários aqui lembrando dos seus amigos, parentes que já estão no céu, estão vivos. Na hora da morte, quem é que tem o poder de penetrar tão profundamente na alma da gente, na pessoa da gente, e dizer assim: olha, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Escutar de Jesus, aonde eu estou agora, aonde Ele está agora, eu quero que também vocês estejam. Essa palavra que faz a gente enxergar além da morte, só pode vir de Jesus, e vem de Jesus. Portanto, o chamado de Deus, a comunhão com Ele, acontece quando nós seguimos Jesus. Portanto, priorize isso, ou seja, priorize a sua comunhão com Cristo. Me recordo nesse momento, aqui em Jacareí, há alguns anos atrás, eu fui conversar com um senhor que estava com uma doença muito grave, já bem numa situação difícil. Aí ele falou, me chamou e falou assim: padre, o que eu vou dizer para o senhor não é confissão, porque eu quero que o senhor fale para os outros. Eu falei: então não conte os seus pecados. Não, é o seguinte, padre, é um senhor cheio do dinheiro, um profissional de sucesso e tal. Falei: olha, passei a minha vida inteira gastando quase todo o meu tempo no meu trabalho. Eu sempre defendi, o trabalho é tudo. É o trabalho que faz a gente feliz. E ele foi nessa, investiu tempo, ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro. E aí ele pegou e falou: então fala para o povo que o sentido da vida, a alegria verdadeira não está no sucesso profissional, não. Tem algo mais importante que o sucesso profissional. Falei: o que é? Jesus. Agora eu estou aqui deitado nessa cama, tenho um monte de dinheiro e vou morrer, né, padre? Vai. Você, eu, o médico, todo mundo vai morrer. Mas eu quero dizer que vou morrer logo, padre. Não, vai demorar ainda umas 2, 3 horas, né? Mas os filhos já estavam brigando por causa do dinheiro. Ele, o pai, não falava com 2 filhos por causa de dinheiro. Aí ele fez uma retrospectiva da vida dele e disse: olha, o mais importante, padre, que o senhor tem me falado, e eu não dei importância, é a minha fé em Deus. Eu não cuidei disso. Então eu olho para trás hoje, eu sinto um arrependimento tão grande. Eu coloquei o trabalho, coloquei o dinheiro, coloquei os bens materiais, como se fosse tudo para mim. E não é tudo. Então quando eu digo aqui para vocês agora, então ele pediu para eu falar, eu falei. Ele lá do céu, porque eu acredito que Deus teve misericórdia dele, né? Então eu estou falando para vocês. O mais importante é isso, é Jesus. Me lembro também aqui no hospital, não sei se é nessa direção, naquela direção, Hospital Alvorada. É para lá? Então naquela direção, eu lá no Hospital Alvorada, numa das vezes que eu fiquei doente aqui em Jacareí, no hospital, na UTI, já contei essa história para muita gente, porque me marcou muito. Na UTI, eu entubado e chorando de tristeza, chorando de pavor, chorando de medo. Quando você está na dependência total dos outros, quem já passou por isso sabe mais ou menos como é que é. Você perde o chão, aí é a hora da fé para valer. Aí é a hora que, como diz o mineiro, a porca torce o rabo. É nessa hora que o cristão se mostra cristão de verdade. E eu lá, como todo cristão normal do mundo, chorando de medo, pensando assim: nossa, será que eu vou morrer hoje? E eu chorando, e chega uma enfermeira e fala assim: ô padre, tenha fé. Olha que bacana isso. Ô padre, tenha fé. Aí eu olhei para a mulher e resmunguei, não conseguia falar. Eu estava eu estava entubado, mas eu queria falar para ela o seguinte: é porque não é você que está aqui. Mas aonde eu quero chegar com essa história, esse fato? Foi ali, eu fui falando com Jesus, fui falando e fui escutando essas passagens que eu citei aqui e outras mais. E Jesus foi me puxando a orelha. Eu não falei que eu ia estar todo dia com você, inclusive na UTI também.
E talvez Ele esteja dizendo para você: eu não falei que ia estar todo dia com você, inclusive no seu sofrimento, inclusive naquele dia que não deu nada certo, inclusive naquele dia que você foi machucado, foi injustiçado, foi traído, sei lá. Eu disse que ia estar com você. Eu disse que ia estar com você quando você recebeu aquela notícia ruim daquela doença, ou naquela notícia ruim da doença de alguém que você ama. Eu não disse que ia estar com você? E Jesus foi falando, passou, fiquei tranquilo e não morri, gente. Chamado, por que eu estou tocando isso também? Porque muitas vezes esse chamado de Deus para a gente se aproximar mais dele, muitas vezes acontece na hora que a gente sofre, é a hora que a gente tem que confiar mais em Deus, é a hora que a gente tem que acreditar que realmente Ele não nos deixa de dar a graça, o amor, a força, a luz para a gente. E quando a gente pensa que Ele nos abandonou, aí é a hora que Ele carrega a gente no colo, e a gente só vê isso depois. Na hora a gente até briga com Ele, mas depois passa, e eu acho que Ele escuta por aqui e solta por aqui, porque o amor dele é um amor de manteiga, o coração de manteiga. Então quando Ele está sofrendo, como você pai, como você mãe, quando tem que fazer alguma correção, ou quem sabe o seu filho está doente, você dá um remédio, o filho xinga, bate no você, mas você sabe o que você está fazendo. Às vezes Deus muitas vezes é assim, Ele chama a gente para mais perto dEle, por meio dessas coisas que acontecem, que não é Ele que quer, mas acontece, e aí a gente vê o chamado dEle. E outra coisa também, o chamado de Deus faz a gente pensar, além da felicidade pessoal da gente que acontece, né? Se você perguntar para mim: Padre, o senhor é feliz no chamado que o senhor deu, que Deus te fez, e o senhor respondeu sim? Eu tenho que responder sinceramente que eu sou feliz. Eu sou feliz. Tem até um vídeo rodando aí no YouTube, no Facebook, lá, Ser Padre. Aquilo que eu falei lá é verdade. Você depois procura lá, Ser Padre. Tem um vídeo de um padre bonito pra caramba. Sabe, cara simpático, sou fã dele. É verdade o que eu falo lá. A gente é feliz. Mas pensa também você que é casado, você que está com seu esposo, com a sua esposa, você família. É assim que Deus te chamou para ser feliz, para você se realizar como pessoa. E você sabe que o seu projeto de felicidade está relacionado com a sua família. Isso é importante. E a gente dando mais um passo, para não alongar muito, a gente pensa nos serviços e ministérios que existem na comunidade. É bonito de ver as vocações que Deus vai suscitando na comunidade. É o padre, é o diácono, é o ministro da comunhão, é os agentes de pastorais, todas as pastorais, cantos, serviços, coroinhas, todo mundo fazendo algo que foi chamado por Deus, por meio do padre, por meio da comunidade, por meio de alguém, enfim, mas foi Deus que chamou e você respondeu sim. E quanto mais as pessoas vão respondendo sim, mais a comunidade vai crescendo, mais a comunidade vai amadurecendo. Quanto mais a gente serve, quanto mais a gente se coloca a serviço, mais a nossa fé aumenta, mais essa nossa comunhão com Deus, ela se aprofunda, e consequentemente mais a gente vai sendo feliz. Portanto, responda sim sempre ao chamado de Deus, porque Ele te ama. Às vezes a gente não compreende o chamado dele, como foi nessa ocasião, que eu também já disse aqui numa outra missa, quando ele me chamou para ser reitor do seminário. O bispo chegou e falou assim para mim: ô Padre Rogério, eu tenho rezado bastante para Deus me iluminar sobre qual padre da diocese que eu coloco lá como reitor, e é sempre o seu nome que vem na minha cabeça. Então estou te convidando para ser reitor do seminário, você aceita? Eu falei: senhor bispo, o senhor não rezou direito. Não, reza mais um cadinho. Falei para o Dom Moacir. Aí o Dom Moacir falou: então vamos fazer o seguinte, vamos rezar mais uma semana. Aí você reza também e eu rezo também. Daqui uma semana certinho nós vamos conversar de novo. Eu falei: tá bom então. Era uma segunda-feira. Lembro que eu saí da casa dele, fui para minha casa, entrei na capela, eu olhei para Jesus e falei: ai Jesus, você apronta cada uma com a gente. Tem hora que ele apronta, a gente não entende. E eu até cheguei a dizer: se for possível,
afasta de mim esse cálice. Eu estou contando para vocês, mas por favor, não conte para mais ninguém. Fica segredo aqui. Falei sim. E ali fiquei rezando. A certa altura da minha oração, Jesus falando assim: e o resto da oração? Então, Jesus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Tá, e daí? Depois, o que vem? E eu não conseguia falar. Eu sabia, mas eu não queria falar. Quando a gente consegue falar, mas que se faça a sua vontade e não a minha, aí foi a hora que eu tive uma paz no coração. Aí eu já sabia que já estava lascado mesmo. Uma semana depois o bispo chama e fala assim: você rezou direito? Rezei, senhor. E o senhor rezou também? Rezei também. E aí, Dom Moacir, o que o senhor me disse? Só confirmou. Só confirmou. É isso mesmo. Você aceita? Vamos lá, ué, eu aceito. Vamos lá, se Deus me chamou. Tem hora que Deus chama a gente para uma coisa, para uma missão. Às vezes chama a gente até para passar por uma situação difícil. Na hora a gente não compreende, mas depois que passa, a gente olha para trás e a gente fala assim: puxa, graças a Deus que eu não disse não. Graças a Deus que eu falei assim: ó, Deus, pode contar comigo. O senhor me conhece, o senhor sabe dos meus defeitos, dos meus podres, o senhor sabe tudo. E se o senhor me chama, então o senhor tem os seus planos. Eu só quero que o senhor derrame sempre a sua graça na minha cabeça, no meu coração, na minha pessoa, para fazer bem essa tarefa, que não é fácil, de formar padres. Então, às vezes Deus faz isso na sua vida também. Responda sim, mesmo que na hora você não compreenda. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa grande. Às vezes alguém machucou você e Deus fala assim: perdoe. Você não quer perdoar. Já é um chamado de Deus. Você perdoa, você reza para a pessoa, você trata bem a pessoa que te fez algum mal. Passado um tempo, quando aquela ferida cicatrizou, aí você fala assim: puxa, ainda bem que eu não guardo raiva de ninguém. Estou feliz da vida, estou bem na fita com Deus, comigo mesmo, com todo mundo. Isso é bacana, assim a gente vai sendo feliz. Não deixe que essas coisas de mágoa, de ódio, pegue você, não. Enfim, abaixa a sua cabeça agora, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor Jesus, nessa noite, o Senhor nos convidou para fazer uma oração, uma meditação sobre o chamado. E eu me lembro, Jesus, daquele chamado que o Senhor fez para todos nós que estamos aqui. E é por isso que estamos aqui. Vem e segue-me. E todos nós atendemos ao chamado e estamos te seguindo. Somos teus discípulos, Jesus. Somos teus missionários, Jesus. O que nós desejamos do fundo do coração é que a nossa vida, ela se pareça cada vez mais com a tua vida, Jesus. E por isso que nós precisamos pedir: ajude-nos, dá-nos a tua graça, a tua força, a força do Espírito Santo para nós. Nós precisamos, nós queremos que a nossa vida seja cada dia mais uma bênção para os outros, uma bênção para nós mesmos. Olhai, Jesus, as pessoas todas que estão aqui nessa noite, o Senhor que sabe da luta, do que tem passado, das tristezas, das cruzes, dos sofrimentos, dos desafios pessoais, familiares, da comunidade. O Senhor conhece tudo, sabe tudo. Concedei a cada um e a cada uma aquela graça que mais necessita. E o Senhor sabe qual é. Que o Senhor seja sempre para ele e para ela o refúgio, onde eles encontram o abrigo, a segurança, a paz, a força, esperança, sentido da vida. Obrigado por nos deixar a tua presença entre nós, no teu corpo e no teu sangue, na Eucaristia. Ah, Jesus, se não fosse a tua presença eucarística em nossas vidas, o que seria de nós? Muito obrigado, Jesus, por ter ficado conosco e ser o nosso alimento. Comungando o teu corpo e teu sangue, nós permanecemos em ti e o Senhor permanece em nós. E assim nós vivemos, com esta certeza: o Senhor está conosco. Então nada de ruim, nada de mal, nem a morte
pode nos deter, pode nos vencer. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar em pé e continuar a nossa missa.